Hoje a gente tem acesso a absolutamente tudo. Você abre o GPS e sabe exatamente para onde ir, pede comida em 30 minutos, ouve qualquer música, assiste qualquer vídeo, aprende qualquer coisa, fala com qualquer pessoa, rola o feed e vê vidas perfeitas, se distrai por horas com vídeos curtos, stories e notificações. Você paga a conta, pede carro, compra geladeira, tudo por uma tela. A tecnologia nos deu tudo, mas mesmo assim a gente sente que não tem nada. Como é possível nos sentirmos tão vazios num mundo onde a tecnologia nos trouxe tudo? Se você gosta de conteúdo que informa, contextualiza e faz pensar, se inscreva no canal. Aqui eu trago todos os dias temas que realmente movem o Brasil e o mundo, notícias, política, escândalos, cultura, bastidores e reflexões sobre tudo o que precisa ser analisado com calma. A proposta aqui é simples: oferecer informação com profundidade, responsabilidade e um olhar crítico. A sensação de vazio que tanta gente sente hoje não é subjetiva. Ela tem contexto, tem histórico e tem causa. Décadas atrás, a vida girava em torno de sobrevivência. As rotinas eram estáveis, previsíveis e dentro das limitações da época. Até reconfortantes. Acordava-se cedo, trabalhava-se duro e o descanso vinha ao final do dia sem a cobrança de ser alguém. Não existia essa obsessão por produtividade, nem a necessidade de parecer feliz o tempo todo. A comunicação era limitada. O telefone fixo era um item de luxo em muitos lares. As relações aconteciam cara a cara, nas ruas, nas padarias, nas praças e nas igrejas. As crianças brincavam do lado de fora e não precisavam de estímulo visual a cada 5 segundos. O tédio fazia parte da vida e era nele que muita coisa se organizava internamente. Pensamento, criatividade e conexão real. O consumo era pontual e não compulsivo. Você comprava o que precisava, não o que era empurrado por um algoritmo. A comparação social existia, mas ela era localizada. Hoje você se compara com celebridades, influencers e gente do outro lado do mundo, diariamente. Com a modernização e o avanço da tecnologia, a promessa era libertar o ser humano da rotina mecânica, dar mais tempo livre, mais criatividade e mais prazer. Mas o que veio foi o contrário, um sistema onde você está o tempo todo estimulado, conectado e insatisfeito. A tecnologia criou o acesso, mas junto com o acesso veio o excesso. Excesso de estímulo de comparação, de velocidade e de cobrança. Tudo está disponível o tempo todo, mas quase nada tem profundidade. Antes, quando você queria saber algo, lia um livro, perguntava para alguém mais velho, esperava um programa passar na TV. Hoje você pergunta para o Google, recebe respostas, mas não para pensar em nenhuma. A informação ficou barata, mas o conhecimento ficou raso. As redes sociais, os aplicativos, as notificações, os vídeos curtos, os feeds infinitos, tudo foi desenhado para manter você preso e não informado. O design dessas plataformas não é neutro. Cada cor, cada som, cada botão foi pensado para te viciar. Isso não é teoria da conspiração, é modelo de negócios. O efeito disso no cérebro já é documentado. Um estudo da Universidade de Pensilvânia mostrou que pessoas que limitaram o uso das redes sociais em 30 minutos por dia tiveram redução clara da depressão e solidão. E isso tudo em menos de um mês. E isso não é sobre moralismo digital. É sobre estrutura química e cerebral. Dopamina, serotonina, cortisol, tudo tem sido manipulado por sistemas que querem uma coisa: que você fique mais tempo ali. No Brasil, a média diária de uso de telas já ultrapassa 9 horas por pessoa. E isso não é lazer, é vida mediada por uma tela. O feed virou companhia. A comparação virou rotina, o consumo de vidas alheias se tornou padrão. E quanto mais se consome, menos se sente. A insatisfação virou um produto. Segundo a Fiocruz, o uso de ansiolíticos e antidepressivos cresceu mais de 400% nas últimas décadas no país. E isso não é um acaso, é reflexo direto de um estilo de vida baseado em excesso e desconexão. Nunca estivemos tão conectados e tão emocionalmente esgotados. A lógica é simples: quanto mais frágil emocionalmente uma população, mais suscetível ela fica à manipulação, à propaganda e ao consumo compulsivo. Por isso, o sistema não quer que você esteja pleno. Ele precisa que você esteja inquieto, frustrado e carente. Só assim você continua comprando, buscando e clicando. A estética da felicidade virou um mercado. Você tem que parecer feliz, tem que postar que está bem, que está vencendo, que está vivendo algo incrível, mesmo quando não está. É isso que as plataformas premiam: performance emocional, não autenticidade. Autores como Zygmunt Bauman já apontavam isso com clareza. Vivemos numa sociedade líquida, onde tudo escorre antes de firmar sentido. Relacionamentos, ideias, valores, tudo descartável. O psicólogo Jonathan Haidt mostrou como o uso intensivo das redes sociais desde a adolescência aumentou de forma expressiva os índices de depressão, especialmente entre meninas. E Shoshana Zuboff, em A Era do Capitalismo de Vigilância, detalha como seus dados não são monitorados, são usados para prever e influenciar comportamentos. Tudo isso contribui para um ambiente mental que não dá espaço para pausa, nem para elaboração emocional, só para reação.
A gente vive entre gatilhos, estímulos e vazios. Não há mais tempo para tédio, não há mais para silêncio. E é exatamente isso que enfraquece o pensamento crítico. O vazio que você sente hoje não é um erro do sistema. Ele é parte do projeto, porque uma população emocionalmente desorganizada é mais fácil de controlar, de vender e de distrair. E a pergunta que fica não é como resolver isso. A pergunta é por que isso foi normalizado? Quando foi que aceitar essa exaustão se tornou comum? A estética de felicidade virou uma regra. E não é uma questão de vaidade, é parte da mecânica da rede. As plataformas premiam imagens positivas, sorrisos, conquistas e viagens. Quem compartilha tristeza ou fracasso, na maioria das vezes é ignorado e até punido pelo algoritmo. Com isso, criou-se uma cultura onde a vida real precisa ser editada. Você não vive mais para si, você vive para construir uma narrativa pública, uma espécie de vitrine emocional permanente. Isso gera um efeito brutal, uma desconexão entre o que se vive e o que se mostra. E quanto maior a distância entre essas duas coisas, maior o vazio. Além disso, há um ponto raramente discutido, o desaparecimento do tédio. Hoje, qualquer sinal de desconforto é imediatamente neutralizada por um estímulo. Um vídeo, uma mensagem, uma música, um alerta. Mas o tédio sempre foi um espaço fértil. É no tédio que surge reflexão, a criação, o autoconhecimento. A ausência dele não torna a vida melhor, torna a mente mais superficial. O sociólogo canadense Carl Honore já falou sobre isso no livro Devagar. A velocidade não é neutra. Quando tudo acontece depressa demais, a gente não tem tempo de absorver, processar e entender. A velocidade da vida digital não nos dá tempo para pensar, só para reagir. Essa ausência de tempo mental não é um colateral, é o próprio objetivo. Uma mente que não pensa, uma mente que não consome mais. Globalmente, isso já é tratado como um problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde reconhece depressão como a principal causa de incapacidade no planeta. Estima-se que mais de 280 milhões de pessoas sofrem com ela, e esses números cresceram ainda mais após a pandemia, que acelerou a digitalização da vida. Países como Japão, Reino Unido, Canadá e até a Coreia do Sul estão enfrentando uma epidemia silenciosa de isolamento social. Jovens que não saem de casa, adultos que evitam interações, pessoas que passaram a viver quase exclusivamente online. E quanto mais digital a vida fica, mais a sensação de desconexão aumenta. E a maior armadilha disso tudo é a naturalização. Como está todo mundo no mesmo ritmo, na mesma lógica, no mesmo estado mental, parece normal. Mas não é. O sistema não foi projetado para a sua saúde, ele foi projetado para a sua atenção. E quem domina a sua atenção, domina o seu comportamento, suas emoções e o seu tempo. Por isso o vazio moderno é tão resistente. Ele está sendo alimentado 24 horas por dia por todas as possíveis direções possíveis. E a única forma de encarar isso com clareza é parar de personalizar o problema. Não é sobre você não estar sabendo lidar. É sobre como tudo ao seu redor foi desenhado para você não lidar com nada. E isso não é autoajuda, é diagnóstico. Galera, o que vocês acharam do vídeo? Vocês concordam com tudo isso? Acham mesmo que a gente está vivendo na época mais vazia de todas? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre. E claro, se esse conteúdo te fez pensar, já deixa o like e compartilha com alguém que também vive rolando o feed e sentindo que o buraco nunca mais desaparece. E muito obrigado para você que ficou até aqui.